Já imaginou uma cidade construída sobre a água, onde as ruas são canais e os carros foram trocados por gôndolas? Um lugar que parece saído de um conto de fadas, mas que é totalmente real. Estamos falando de Veneza, um dos destinos mais fascinantes do planeta. Mas o que poucos sabem é que por trás de tanta beleza e romantismo, existe uma história repleta de engenhosidade, poder, mistérios e segredos que atravessaram mais de 1000 anos. Hoje você vai descobrir como Veneza foi construída sobre o mar, por que ela se tornou uma das cidades mais ricas do mundo e o que está sendo feito para salvá-la do afundamento. Prepare-se para uma viagem pelas águas do tempo. A história de Veneza começa lá pelo século V, quando as invasões bárbaras devastavam o Império Romano. Famílias inteiras, fugindo das guerras e pilhagens, buscaram refúgio nas ilhas pantanosas da Lagoa de Veneza. O lugar era inóspito, cheio de lama e água salgada, mas tinha uma grande vantagem. Era muito difícil de ser invadido. Ali, longe dos exércitos e dos impérios, nasceu uma comunidade que aprendeu a viver em perfeita harmonia com o mar. Com o tempo, essas pequenas vilas se uniram, e o que começou como um refúgio de sobrevivência se transformou numa das cidades mais extraordinárias da história. O que torna Veneza tão única é, sem dúvida, a sua construção. As casas e palácios não foram erguidos diretamente na água, mas sobre milhares de estacas de madeira fincadas bem fundo na lagoa. Essas estacas, feitas de carvalho ou amieiro, resistem há séculos porque, estando submersas, não têm contato com o oxigênio, o que impede que apodreçam. Sobre elas foram colocadas pedras e blocos de mármore, formando uma base sólida para as construções. É impressionante pensar que boa parte da cidade foi construída com técnicas que, ainda hoje, desafiam os engenheiros modernos. Veneza, literalmente, flutua sobre a história humana. A partir do século IX, Veneza começou a crescer num ritmo impressionante, aproveitando sua posição estratégica entre o Oriente e o Ocidente. Ela se tornou um centro comercial poderosíssimo, intermediando o comércio entre a Europa e o Império Bizantino. Enquanto outras cidades europeias ainda se recuperavam das invasões, Veneza já negociava especiarias, seda e ouro. Sua frota de navios mercantes cruzava o Mediterrâneo e fazia da cidade uma das mais ricas e sofisticadas do mundo. E foi nessa época que surgiu o símbolo máximo do poder veneziano, o Ducado de Veneza, governado pelo Doge, uma figura quase lendária que liderava essa república marítima. Por quase 1000 anos, Veneza foi uma república independente, conhecida como La Serenissima, a Sereníssima. Ela tinha seu próprio governo, suas próprias leis e sua própria moeda, o famoso Ducado Veneziano. Sua política era controlada por uma elite de famílias ricas que garantiam a estabilidade e a prosperidade da cidade. Enquanto outras nações eram assoladas por guerras e reinos instáveis, Veneza florescia em arte, comércio e cultura. E qual era o segredo do sucesso? Uma mistura de neutralidade, diplomacia afiada e uma marinha poderosa que mantinha as rotas comerciais sempre seguras. Nos séculos XV e XVI, Veneza viveu seu auge artístico, tornando-se o coração do Renascimento italiano. Foi a era de gigantes como Tiziano, Tintoretto e Veronese, pintores que transformaram igrejas e palácios em verdadeiras galerias de arte. A arquitetura veneziana, com suas janelas góticas e fachadas refletidas nas águas dos canais, virou um símbolo de beleza e poder. O Palácio Ducal, a Basílica de São Marcos e a Ponte Rialto são testemunhas vivas desse esplendor. Além disso, Veneza foi pioneira na impressão de livros e abrigou intelectuais e cientistas que influenciaram toda a Europa. Nenhuma cidade do mundo tem um carnaval tão enigmático quanto o de Veneza. Desde o século XIII, o carnaval veneziano é uma explosão de cores, luxo e muito mistério. As máscaras, que foram criadas para que pessoas de diferentes classes sociais pudessem se misturar sem serem reconhecidas,
se tornaram o símbolo máximo da festa. Cada máscara tem um significado. A balta, que cobre todo o rosto, a moreta, usada por mulheres nobres, e a colombina, charmosa e elegante. Durante o carnaval, as ruas e canais se transformam em um grande palco, onde o anonimato permite viver fantasias e uma liberdade única. Mas nenhum império dura para sempre, e com Veneza não foi diferente. A descoberta de novas rotas marítimas para as Índias e as Américas, lá no século XV, desviou o comércio do Mediterrâneo, enfraquecendo a economia veneziana. A cidade perdeu poder gradualmente, até ser conquistada por Napoleão Bonaparte em 1797, o que encerrou mais de 1000 anos de independência. Depois passou a fazer parte do Império Austro-Húngaro e, mais tarde, foi incorporada à Itália unificada. Mas mesmo com todas as mudanças políticas, Veneza nunca perdeu sua identidade única e sua aura de grandeza. Hoje, Veneza é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, recebendo milhões de pessoas todos os anos. Mas, ao mesmo tempo, ela enfrenta sérios desafios. O fenômeno da água alta, quando as marés sobem e alagam praças e ruas, está se tornando cada vez mais frequente por causa das mudanças climáticas e do aumento do nível do mar. Para combater isso, o governo italiano implementou o sistema MOSE, um conjunto de comportas móveis que protege a cidade das inundações. Mesmo assim, o futuro de Veneza depende de uma relação muito delicada entre o homem e a natureza. E agora, algumas curiosidades fascinantes. Você sabia que Veneza tem mais de 400 pontes e cerca de 150 canais? E que a cidade é formada por 118 pequenas ilhas interligadas? Outro fato curioso é que em Veneza não há carros nem bicicletas. O transporte é todo feito por barcos, gôndolas e os famosos vaporetos. Além disso, há uma tradição que diz que a cidade canta à noite, quando o som da água batendo nas paredes ecoa pelos becos estreitos. É uma cidade que parece viva, respirando história e mistério em cada esquina. E por falar em símbolos, não podemos esquecer das gôndolas. Elas são construídas manualmente, um processo que leva meses. Cada uma tem cerca de 11 metros de comprimento e é perfeitamente equilibrada para navegar pelos canais mais estreitos. O gondoleiro, com sua roupa listrada e chapéu de palha, não é apenas um barqueiro, mas um verdadeiro guia da alma veneziana. Muitos dizem que um passeio de gôndola ao pôr do sol é uma das experiências mais mágicas que alguém pode viver. O coração pulsante de Veneza é, sem dúvida, a Praça de São Marcos. Considerada uma das mais belas do mundo, ela é cercada por monumentos icônicos como a Basílica de São Marcos, o Campanário e o Palácio Ducal. O próprio Napoleão Bonaparte chegou a chamá-la de o salão mais bonito da Europa. E quando a maré sobe, a praça se transforma num espelho d'água que reflete toda a beleza ao redor. Um espetáculo que atrai fotógrafos e turistas de todos os cantos do planeta. Veneza também é uma estrela do cinema e da literatura. Clássicos como O Turista, 007, Cassino Royale e Morte em Veneza foram gravados entre seus canais e palácios. O Festival de Cinema de Veneza, fundado em 1932, é um dos mais antigos e prestigiados do mundo, reunindo astros internacionais todos os anos. A cidade inspira artistas, poetas e sonhadores há séculos e continua sendo uma fonte inesgotável de criatividade. Veneza é uma cidade que desafiou o impossível. Nascida da necessidade, sustentada pela engenhosidade e moldada pela beleza, ela se tornou um dos maiores símbolos da capacidade humana de criar e resistir. Mesmo diante das águas que ameaçam engoli-la, Veneza continua firme, nos lembrando que aquilo que é construído com arte, inteligência e amor ao impossível pode atravessar séculos. Assim como Veneza foi erguida sobre pilares invisíveis que resistem ao tempo, nós também podemos construir nossos sonhos mesmo em terrenos instáveis, com coragem, visão e persistência.
É possível transformar a adversidade em beleza, porque no fim das contas, a verdadeira grandiosidade está em não se deixar afundar, mesmo quando o mundo ao redor parece feito de marés. Muito obrigado por embarcar nesta viagem conosco. Se você gostou de descobrir os segredos de Veneza, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!